Tem dias em que o homem acorda já cansado. Não é físico, é a alma que pesa, e ninguém vê. Porque o mundo só enxerga o que você entrega, não o que você sacrifica. Você aprendeu a sorrir no meio da pressão, a fingir controle enquanto por dentro está implodindo. E mesmo cercado de gente, a sensação é de que você está lutando sozinho. E o mais cruel, você não pode parar, porque se parar, tudo cai. Mas e se a força que você tanto se cobra estiver, na verdade, te destruindo? E se esse papel de provedor, que você carrega com orgulho, for também a maior prisão da sua vida? Quantas vezes você engoliu o choro porque achou que não podia fraquejar? Quantas vezes você se anulou para manter o mundo girando para os outros? Quem cuida de você enquanto você cuida de todo mundo? Hoje você vai entender o que está por trás desse silêncio. Vai ver que não é só com você, que existe um exército de homens travando essa guerra invisível todos os dias. E mais, vai aprender a reconhecer o que deve mesmo ser sustentado e o que você precisa soltar agora, antes que te quebre por dentro. Porque talvez o verdadeiro homem forte não seja o que aguenta tudo, mas o que tem coragem de escolher o que vale a pena carregar. Prepare-se, esse vídeo não é só para abrir seus olhos, é para libertar sua mente. Todo homem carrega frases que nunca diz em voz alta. Não aguento mais. Tô no limite. Queria sumir por uns dias. Mas o que sai da boca é sempre o mesmo. Tá tudo bem. Esse é o script silencioso da masculinidade que foi ensinada com punho fechado. O homem não chora, não desaba, não expõe. Ele segura, ele aguenta. E quanto mais ele repete isso, menos as pessoas perguntam se ele está de verdade bem. É como se o mundo dissesse: você só tem valor se for forte, constante, firme. Então ele vira um ator, um excelente ator, com o corpo presente, mas a mente ausente, sorrindo por fora e afundando por dentro. E quanto mais ele representa, mais ele se afasta da sua verdade. Ninguém vê o cansaço nos olhos. Ninguém vê os medos que ele não pode contar. Porque ele aprendeu que pedir ajuda é sinônimo de fracasso. Esse silêncio tem nome: culpa. Culpa por não ser suficiente. Culpa por não conseguir manter tudo funcionando como deveria. Culpa por pensar em si mesmo quando o mundo espera que ele pense em todos. Mas essa culpa não nasce do egoísmo, nasce da pressão de carregar tudo sozinho. Da ideia absurda de que ele deve ser o esteio inabalável de tudo e de todos, até que ele não aguente mais, mas mesmo assim continue. É nesse ponto que o corpo começa a protestar, não com gritos, mas com sintomas. Dores de cabeça sem motivo, insônia que não passa, dores no peito que não são infarto, são desespero, porque aquilo que não é dito se transforma em tensão, e aquilo que não se expressa em palavras, o corpo expressa em dor. A alma começa a gritar pelos poros, porque a mente já está cansada demais para lutar. E mesmo assim, ele acorda cedo, vai trabalhar, tenta sorrir para os filhos, tenta esconder da parceira, tenta parecer inteiro. Só que esse silêncio está rachando ele por dentro. E a pior parte é que ninguém percebe, porque ele sempre foi o forte, o que segura tudo, o que não pode cair. Mas o que acontece quando o pilar começa a trincar? É aí que nasce a prisão invisível do provedor, o próximo peso que ninguém vê. Ser o provedor não é apenas trazer dinheiro para casa, é sustentar o emocional da família, manter a calma nos momentos de crise, esconder o próprio medo para não alarmar quem está ao redor. É segurar o mundo nas costas como se fosse leve. É sentir que o tempo todo existe um fio invisível que liga seu esforço à sobrevivência de quem ama. E o pior, saber que se você falhar, tudo pode desabar. Não existe pausa, não existe descanso verdadeiro, porque até nas folgas a mente continua ativa. E se não conseguir esse mês? E se acontecer algo comigo? O provedor não pensa só no agora. Ele vive preso no medo do depois.
E esse medo constante é a jaula que ele mesmo construiu. Por amor, sim, mas também por um senso de dever que muitas vezes beira a escravidão emocional. As pessoas olham e veem um homem forte, um guerreiro, um exemplo. Mas o que elas não veem é que o guerreiro está cansado, que ele não se reconhece mais quando se olha no espelho, que ele esqueceu seus próprios sonhos. Ele esqueceu seus próprios sonhos. Que ele tem medo de admitir que está esgotado, porque acha que vai decepcionar todo mundo. A imagem do provedor virou uma prisão, uma cela que ele mesmo trancou e perdeu a chave. Essa prisão é cruel porque ela é silenciosa. Ela não tem grades, mas tem horários. Não tem algemas, mas tem faturas. Não tem captores, mas tem expectativas. Ele sente que não pode errar, que não pode parar, que não pode demonstrar fragilidade. E assim, dia após dia, ele se torna refém do próprio papel. Não porque quer, mas porque acredita que precisa. E ninguém ao redor percebe o quanto isso está consumindo. E dentro dessa prisão, começa a nascer um novo tipo de tortura, a autoexigência. A ideia de que ele não apenas precisa sustentar, ele precisa ser impecável, sem falhas, sem dúvidas, sem descanso. E essa cobrança não vem de fora, vem de dentro. E é sobre isso que a gente precisa falar agora. Porque quando você exige demais de si mesmo, até respirar parece um ato de coragem. Quando o homem se acostuma a ser o pilar, ele começa a exigir de si mesmo um padrão inatingível. Não basta estar bem, tem que estar sempre melhor. Não basta sustentar, tem que sobrar. Não basta sobreviver, tem que vencer. E essa cobrança não vem do mundo, vem de dentro. De uma voz interna que diz: você só tem valor se estiver rendendo. Essa voz é implacável. Ela não te deixa descansar. Ela diz que você está atrasado, que deveria ter feito mais, que está decepcionando. Mesmo quando tudo parece estar dando certo, essa voz encontra um ponto de falha. Porque ela não quer resultados, ela quer perfeição. E perfeição não é possível. Mas mesmo assim, você continua tentando atingi-la como se sua vida dependesse disso. Essa autoexigência se disfarça de ambição, mas é autossabotagem. Você acredita que está sendo determinado, quando na verdade está se destruindo, quando na verdade está se superando, quando na verdade está se anestesiando. E quanto mais você acelera, mais perde a sensibilidade. Você para de sentir, para de perceber que está doente, que está infeliz, que está exausto. Só percebe quando o corpo cobra. O problema é que você se convenceu de que descansar é fraqueza, que pedir ajuda é sinal de incompetência, que dizer não consigo é o mesmo que falhar. Mas quem te disse isso? Quem te fez acreditar que você tem que ser uma máquina? O homem que tenta ser máquina se desumaniza. E quando se desumaniza, perde o que tem de mais precioso, a própria alma, a própria paz, o próprio eu. E no meio dessa cobrança constante, você começa a medir seu valor pelo que produz, não pelo que é. E isso te leva direto para o próximo abismo, quando o dinheiro vira o único critério de valor. Quando você começa a acreditar que se não estiver gerando resultado, então você não vale nada. E é exatamente isso que vamos encarar agora. A sociedade ensinou que o homem vale o que ele tem: seu carro, seu salário, seu cargo. A sociedade ensinou que o homem vale o que ele tem: seu carro, seu salário, seu cargo. Não importa o quanto ele ama, o quanto ele luta, o quanto ele doa. Se ele não consegue entregar resultados financeiros, ele é visto como um fracasso. Essa é a régua que nos colocaram nas mãos. Uma régua cruel, fria, implacável, que ignora o ser humano por trás da conta bancária. E o pior é que o próprio homem começa a acreditar nisso. Começa a se medir por essa lógica. Se não estou ganhando mais, sou inútil. Se não consigo manter tudo, sou um peso. Se não posso bancar os sonhos dos outros, nem os meus merecem existir. E essa crença vira um veneno,
silencioso, diário, constante. Um veneno que destrói a autoestima, afasta a alegria e paralisa o espírito. Esse modelo transforma o homem em número. Ele deixa de ser pai, parceiro, amigo e vira apenas uma função, provedor. Quando ele está bem financeiramente, recebe aplausos. Quando está mal, recebe silêncio. Ninguém pergunta como ele se sente. Perguntam o que ele conseguiu. Ninguém quer saber se ele está em paz. Querem saber se ele pagou os boletos. E isso cria uma solidão que nem o dinheiro consegue preencher. O homem se torna um projeto financeiro ambulante. Vive para pagar, vive para sustentar, vive para compensar. E morre em vida, porque começa a abandonar seus próprios valores, seus próprios desejos, sua própria essência. Tudo por uma ilusão de que sucesso é sinônimo de saldo positivo. Mas sucesso de verdade não é o que você tem, é o que você sustenta por dentro, não só por fora. Por dentro, e nesse jogo, nasce um medo que paralisa, o medo de falhar, de não dar conta, de decepcionar quem acredita em você. Porque no fim do dia, o maior pavor do homem provedor não é a pobreza, é a vergonha. E é sobre esse medo silencioso que vamos falar no próximo ponto. O maior medo de um homem que carrega o mundo nas costas não é cair na frente de quem ele ama. Porque ele não quer ser visto como fraco, como alguém que não conseguiu. Ele se cobra tanto, não por orgulho, mas por amor. Ele quer proteger, ele quer dar o melhor. Mas quando as coisas não saem como o esperado, o que invade não é só frustração, é vergonha, é culpa, é dor silenciosa. Ele não fala disso. Não chora isso, só sente. Sente no estômago, no peito, na nuca. Sente na insônia, nas olheiras, na perda de apetite. Porque cada pequena falha se transforma numa sentença interna. Ele não vê o erro como parte do processo, vê como sinal de que não foi bom o suficiente. E o mais cruel, ele acredita que decepcionou não só a si mesmo, mas todos que estavam ao redor. Mesmo quando ninguém cobra, ele se acusa. Esse medo constante de decepcionar trava decisões, paralisa iniciativas, impede mudanças. Ele não arrisca, porque tem medo de perder o pouco que já conseguiu. Não diz o que sente, porque acha que vão perder o respeito por ele. Não sonha mais alto, porque teme falhar de novo. E essa prisão se retroalimenta. Quanto mais ele tenta evitar o fracasso, mais ele se distancia da própria coragem de tentar. A cabeça dele vira um tribunal, onde ele é juiz, promotor e réu. Cada passo em falso vira prova contra ele. Cada tropeço é motivo de condenação. E nessa lógica insana, o medo vira rotina. Não é mais um alerta, é um modo de viver. E viver com medo constante de decepcionar é o mesmo que viver pisando em cacos, esperando o corte que você mesmo acredita merecer. E aí nasce um outro tipo de solidão, a solidão do guerreiro. Porque mesmo rodeado de gente, ele se sente sozinho. Porque ninguém vê o que ele engole calado. Ninguém percebe que aquele silêncio carregado não é falta de palavras, mas excesso de dor. E é sobre essa solidão invisível que vamos mergulhar agora. A solidão mais cruel não é a de quem está sozinho, é a de quem está cercado, mas incompreendido. O homem provedor vive cercado de gente que o admira, mas ninguém sabe o quanto ele sofre em silêncio. Ninguém imagina quantas vezes ele quase desmoronou no banheiro, no carro, no chuveiro. Quantas vezes ele segurou o grito, engoliu o choro, mordeu o medo e voltou para a mesa com cara de tá tudo certo. Essa solidão não é falta de companhia, é falta de espaço para ser vulnerável. É olhar para todos ao redor e saber que se abrir a boca não vão entender. Vão dizer, você é forte, vai dar conta. Mas às vezes ele não quer dar conta. Às vezes ele só quer colo, só quer silêncio sem julgamento, só quer um abraço que diga, você não precisa fingir para mim. Mas quase nunca encontra isso. Porque ninguém espera que o guerreiro desabe. Ele carrega o fardo de ser exemplo.
E isso o impede de mostrar que às vezes ele está em pedaços. Ele não quer assustar os filhos, não quer preocupar a parceira, não quer decepcionar os pais. Então ele se cala, ele engole, ele segura. Até que um dia, o peso que ele nunca dividiu o esmaga. E tudo o que ele precisava era alguém para perguntar: você tá mesmo bem? Ou só tá fingindo que tá? Essa solidão vai anestesiando. Para de sentir, para de sonhar. Vive no automático. Faz o que tem que ser feito. Mas por dentro é só cansaço e ausência. Ele está ali, mas não está. E o mais triste, ele começa a acreditar que isso é normal. Que essa é a vida. Que esse é o preço de ser homem. E vai morrendo devagar sem que ninguém perceba. Porque guerreiro, na visão do mundo, não pode parar. Mas ele pode, e ele precisa. Porque só quem para respira. Só quem respira pensa. Só quem pensa se reconecta. E é nessa pausa que a chave começa a virar. Porque talvez a verdadeira vitória não seja carregar tudo, mas sim saber o que vale mesmo a pena carregar. E esse é o último ponto da nossa jornada. Depois de tanto peso, tanta cobrança, tanta luta silenciosa, o homem precisa parar e se perguntar: para que tudo isso? Porque existe um sucesso que exaure, que isola, que adoece. E existe outro que cura, que aproxima, que pacifica. A diferença está no que você está tentando conquistar e por quem. Sucesso não pode ser só dinheiro, só aplauso, só desempenho. Porque tudo isso um dia para. E quando parar, o que sobra? O que sobra é o que você foi enquanto caminhava. É o pai que esteve presente, é o homem que aprendeu a se perdoar. É o parceiro que escolheu dividir e não só sustentar. É o ser humano que teve coragem de ser inteiro, mesmo quando o mundo exigia máscaras. A verdadeira medida do sucesso está no que você não precisa esconder. No que você pode viver com leveza, com verdade, sem teatro, sem provas, só sendo. Ressignificar o sucesso não é desistir de crescer, é parar de morrer no processo. É entender que você pode prosperar sem se matar, pode construir sem se apagar, pode servir sem se sacrificar inteiro. Sucesso é equilíbrio, é saúde mental, é olhar no espelho e gostar do que vê, é dormir em paz e não só de exaustão. É acordar por prazer, não apenas por obrigação. É voltar a viver e não só sobreviver. Um homem forte não é o que carrega tudo, é o que escolhe o que vale carregar. É o que tem coragem de soltar o que não é dele, de dizer não, de colocar limites, de pedir ajuda. Isso não é fraqueza, isso é força consciente. Porque força de verdade não é resistência cega, é clareza, é maturidade, é liberdade. E nenhum valor material substitui essa paz. Nenhum troféu vale mais que uma mente tranquila. E é nessa virada que tudo começa a mudar. Quando o homem entende que ele não nasceu para ser máquina, nem mártir. Ele nasceu para ser inteiro. E ser inteiro é escolher todos os dias o que vale a pena carregar. O resto pode deixar para trás. Porque às vezes, o verdadeiro sucesso é ter coragem de se libertar. E agora, com essa consciência acesa, podemos construir juntos um novo caminho.